Olá, amados, mais um TDD, um tempo dedicado a Deus. E nesse tempo nós estaremos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde fala a mensagem da cruz. E diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, amados, nós vemos que o quanto é pregada a mensagem da cruz e que a cruz por si só fala para nós. A cruz por si só nos traz uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de que nos deparamos, falamos, pregamos e ela passa a ser uma loucura. A palavra da cruz é loucura para os que não entendem, para os que não creem de que Jesus veio a este mundo enviado por Deus e Pai para que cumprisse essa missão, cumprisse essa obediência até morte de cruz por nós. Mas nós que somos salvos pelo poder da cruz, pelo poder de Deus, nós reconhecemos essa mensagem, entendemos, obedecemos e refletimos de que nessa mensagem da cruz, toda essa peregrinação de Jesus, depois do seu ministério e quando começa o ministério da cruz, a mensagem da cruz, nós compreendemos muito mais a humildade que Jesus pregou, a obediência que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus ensinou, os milagres, e nós os aceitamos como verdadeiros e Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Só que nesta mensagem da cruz, Jesus também nos deixa uma mensagem de que Deus, ele não se agrada quando a sabedoria se ensoberbece, quando o sábio se ensoberbece. Então ele fica colocando perguntas, apóstolo Paulo, nessa mensagem, e coloca que porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque a sabedoria é Deus, a sabedoria vem de Deus.
Ele é a sabedoria de toda a sabedoria, a fonte da sabedoria. Então, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Mas Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque para o mundo, a mensagem da cruz é uma loucura. Mas aí ele faz uma comparação, o apóstolo Paulo, na época, e nós trouxemos para nossos dias hoje, que tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas o Paulo diz assim, a Grécia era o berço da sabedoria. Então os judeus pediam sinais e os gregos buscavam mais sabedoria. Quantos buscam sabedoria que vem de Deus? Muito poucos entendem que essa sabedoria é de Deus. Muitos poucos entendem que a sabedoria de criar computadores, medicamentos, vacinas, provém de Deus, é a sabedoria de Deus que está ali. Então Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para muito, loucura para os gentios, quer dizer, loucura para o mundo. Mas para os que foram chamados, que aceitam esse chamado, seja quem for, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele diz que a loucura de Deus, a sabedoria, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então vê que Deus, como ele se apresenta para nós. Ele é mais sábio do que os homens e a sua fraqueza é mais forte do que os homens. Porque Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o início e o fim. Então nós temos que reparar, como diz Paulo, na nossa vocação. Porque nós não fomos chamados como muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e muito de nobre nascimento. Pelo contrário, olha o que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Porque é Deus quem se revela. É Deus quem se revela tanto na sabedoria como na fraqueza. Então Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém venha se vangloriar na presença de Deus. Por isso que se nós olhamos para Jesus, e o povo da época não entendeu, e hoje muitos não entendem também, que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que queria ser exaltado nas alturas. E hoje muitos também não entendem de que o nosso caminho é esse. Esse é o primeiro, tem que ser o primeiro grande caminho e o último caminho, últimos passos, primeiros passos e últimos passos. Então que nesta mensagem da cruz nós ver que ela está vazia, que Jesus ressuscitou. Ele subiu às alturas e disse que iria, mas deixaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquela fonte que se revela a nós, que nós buscamos no momento em que nós necessitamos de uma resposta, de uma revelação, de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma lembrança, em que vem à memória aquilo que nós precisamos para aquele momento. Ele é nosso consolador, nosso advogado fiel. Mas tudo isso é loucura para o mundo. Que mundo, diz o Senhor? O mundo que não entende que Deus enviou seu Filho para instaurar seu reino na terra. Então, os que não veem a mensagem da cruz como loucura, entendem que Deus realmente enviou Jesus para nos salvar. E que o povo da época viu Jesus subir aos céus. E a Bíblia diz que assim como ele subiu, ele voltará nas nuvens.
todo olho verá. E Ele vem para buscar a sua igreja, vem para buscar a sua noiva, que são aqueles que olham para a cruz e venham entender que Jesus ressuscitou e que um dia Ele voltará. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem da cruz seja uma mensagem de despertamento, que venham entender o quanto Jesus é maravilhoso, seu ministério, e que a sua mensagem é uma mensagem de renúncia, de entrega, de resiliência e uma mensagem de salvação. A Deus, em nome de Jesus, nos abençoa e que nós continuamos a pregar a Cristo, o único Senhor e Salvador. Que os mesmos milagres ontem, hoje, eternamente serão, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente será, como diz Hebreus 13:8. E os milagres estão à nossa disposição. E o grande milagre da cruz está à nossa disposição. E é para aqueles que creem, para aqueles que querem. Todo milagre acontece quando nós queremos, quando nós cremos, quando nós pedimos, quando nós clamamos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Santo é teu nome, Senhor.